O Observatório Espacial James Webb foi construído para abrir janelas para os períodos mais remotos do cosmos, quando as primeiras estruturas luminosas começaram a surgir a partir de um mar de hidrogênio e hélio. Ao investigar esse amanhecer cósmico, cientistas encontraram candidatos a objetos extremamente distantes, possivelmente situados poucos centenas de milhões de anos depois do início do universo. Essa possibilidade mexe com hipóteses sobre como nasceram as primeiras estrelas, como cresceram os primeiros buracos negros e como a luz conquistou espaço em um palco antes dominado pela escuridão. Antes de mergulhar nesses resultados, vale um pedido direto e sincero para quem gosta de acompanhar descobertas como esta e quer que mais gente tenha acesso a explicações sem complicação. Se este conteúdo te ajuda, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos sempre que um novo estudo aparecer, porque isso fortalece a conversa e impulsiona a divulgação científica de qualidade no seu feed. O caminho até essas pistas começa com uma ideia simples de entender e muito poderosa na prática: o deslocamento para o vermelho. Quando o universo se expande, o comprimento de onda da luz que viaja por grandes distâncias é esticado. Quanto mais distante está a fonte, mais a luz chega a nós com comprimentos de onda alongados, ou seja, mais deslocada para o vermelho. Astrônomos usam esse deslocamento como uma régua temporal. Medir esse efeito é equivalente a estimar há quantos bilhões de anos a luz foi emitida. É como ouvir um som que chega mais grave, porque quem o emitiu se afastou rapidamente. Com a luz, acontece algo parecido, só que com as cores e com o espaço inteiro em expansão. Existem dois jeitos principais de estimar distâncias cósmicas com a luz. O primeiro é a fotometria, que mede quão brilhante um objeto aparece em filtros diferentes, como se fosse tirar várias fotos da mesma coisa, cada uma com um óculos colorido. Quando se observa uma queda brusca no brilho em certos filtros, isso pode indicar que a luz foi cortada por um limite físico conhecido, como a quebra da linha Lyman, associada ao hidrogênio. Essa queda é um marcador de deslocamento para o vermelho alto. O segundo método é a espectroscopia. Em vez de fotografar com filtros largos, ela espalha a luz em um arco-íris detalhado e identifica linhas finas de emissão ou absorção. Esse método é mais preciso, porque permite medir diretamente como aquelas linhas conhecidas foram empurradas para comprimentos de onda maiores. Na prática, a fotometria encontra candidatos com eficiência e a espectroscopia confirma com o rigor que se deseja antes de colocar um pino no mapa do universo. Os levantamentos recentes com o James Webb vêm explorando regiões profundas do céu com filtros no infravermelho próximo e no infravermelho médio. É nessa faixa que as primeiras galáxias deixam suas marcas, pois a luz ultravioleta emitida por estrelas muito quentes chega até nós, empurrada para comprimentos de onda mais longos. Entre os candidatos, aparecem objetos que, se confirmados, estariam em deslocamentos para o vermelho que os colocariam centenas de milhões de anos após o começo do universo e até mesmo muito mais cedo. Em termos simples, estaríamos vendo luz que partiu quando o cosmos tinha uma fração ínfima da idade atual. É como escutar um sussurro feito quando o universo ainda aprendia a falar. A empolgação não vem só da distância estimada, mas também das propriedades inferidas a partir do brilho e da cor. Algumas fontes parecem compactas e muito luminosas para sua idade. A estimativa provisória de massa estelar total, quando se ajustam modelos de população estelar aos pontos medidos, sugere valores equivalentes a muitos milhões de massas solares. Isso significa que, se forem galáxias, carregariam em pouco tempo um conteúdo estelar impressionante. Ao mesmo tempo, a idade aparente das suas estrelas, medida em dezenas de milhões de anos, indica sistemas muito jovens, acesos quase ontem em termos cósmicos. É uma combinação de juventude e potência que chama atenção, porque desafia expectativas de crescimento gradual.
Entre as explicações possíveis, duas se destacam porque colocam em jogo peças centrais do quebra-cabeça cósmico: as primeiras estrelas e os buracos negros mais primordiais. As primeiras estrelas do universo, chamadas por convenção de população 3, teriam se formado a partir de gás quase puro, composto basicamente por hidrogênio e hélio. Sem elementos pesados para resfriar o gás com eficiência, as nuvens que deram origem a essas estrelas colapsaram de modo diferente. As melhores simulações sugerem estrelas muito massivas, muito quentes e de vida muito curta. Por serem tão quentes, elas emitiriam uma quantidade enorme de luz ultravioleta, a mesma luz que ioniza o hidrogênio e que participa do processo de reionização do universo. Se uma parte dos candidatos que vemos hoje estiver ligada a regiões dominadas por essas estrelas, isso ajuda a entender como e quando o nevoeiro neutro do início do cosmos começou a se dissipar, permitindo que a luz viajasse sem ser absorvida o tempo todo. A assinatura observacional que combina com populações estelares muito jovens e quentes inclui cores entre filtros que sugerem pouca poeira, brilho intenso no ultravioleta deslocado e espectros dominados por linhas de hidrogênio e hélio. No entanto, com fotometria sozinha, é difícil separar esse cenário de outros, como o de um buraco negro crescendo em ritmo acelerado no centro de uma galáxia. Núcleos ativos alimentados por discos de acreção também emitem muito ultravioleta, que, deslocado, cai justamente nos filtros do James Webb. O desafio é distinguir o que é luz de um conjunto de estrelas muito jovens do que é luminosidade, gerada por gás aquecido enquanto cai em direção a um buraco negro. Daí a segunda hipótese fascinante: buracos negros sem necessidade de estrelas anteriores para nascer, os chamados primordiais, ou de colapso direto. Um buraco negro de colapso direto surge quando uma nuvem de gás com massa gigantesca perde pressão e cede à gravidade, despencando inteira sem se fragmentar em muitas estrelas. O resultado pode ser uma semente de buraco negro já com massa muito maior do que a de buracos negros nascidos da morte de uma única estrela. Ao começar a engolir gás em volta, essa semente brilha como um farol, e mesmo um universo bem jovem teria tempo de produzir uma fonte luminosa marcante. Isso alivia a tensão de explicar como certos buracos negros supermassivos já estão enormes em épocas quando pouco tempo passou desde o início. Existe ainda a ideia de buracos negros verdadeiramente primordiais, gerados logo nas primeiras oscilações de densidade do cosmos. Nesse cenário, regiões que ficaram densas demais no começo podem ter colapsado diretamente em buracos negros, com uma variedade de massas. Eles seriam fósseis da própria infância do universo. Detectá-los, ou pelo menos encontrar assinaturas fortes de sua existência, seria como abrir uma cápsula do tempo cosmológica. Porém, esse cenário enfrenta limites observacionais vindos de diferentes frentes, como microlentes gravitacionais e padrões na radiação cósmica de fundo. É possível que uma pequena fração da matéria escura esteja nesses objetos, mas o leque de massas e abundâncias permitidos é restrito. Por isso, cada novo candidato tão distante vira peça valiosa para testar o que a natureza escolheu produzir. Para transformar candidatos em certezas, é necessário identificar marcas espectroscópicas robustas. Uma medida clara de deslocamento para o vermelho por meio de uma linha de emissão específica, por exemplo, a Lyman alpha, fecha a conta da distância. Além disso, linhas de elementos pesados ajudam a dizer se aquele sistema já foi processado por gerações anteriores de estrelas. Pouco metal implica uma química primordial, reforçando a interpretação de começo do universo. Linhas amplas e assimétricas, por sua vez, podem indicar gás orbitando um buraco negro central. Já a presença de poeira pode ser avaliada por silhuetas em comprimentos de onda maiores e pela forma contínua do espectro. Tudo isso forma um diagnóstico conjunto para separar galáxias jovens dominadas por estrelas de núcleos ativos
ou de colapsos diretos. A incerteza, longe de ser um problema, é o motor do progresso nessa frente. As primeiras imagens do James Webb revelaram um número inesperadamente alto de candidatos luminosos e compactos em épocas muito recuadas. Isso acendeu discussões sobre modelos de formação de estruturas, taxas de nascimento estelar e eficiência do resfriamento do gás primordial. Há sugestões de que parte dessas contagens iniciais incluiu interlopers, objetos mais próximos que parecem distantes por causa de poeira ou por peculiaridades do seu espectro. Com o tempo, estudos mais cuidadosos, filtros adicionais e, sobretudo, espectroscopia foram limpando a amostra. O processo é o esperado na ciência. Começa largo, afunila com novas medições, revisa hipóteses, confirma algumas, descarta outras e ajusta o que for necessário. Se objetos tão remotos realmente carregam milhões de massas solares em estrelas com idade de algumas dezenas de milhões de anos, isso coloca limites interessantes sobre a velocidade com que o gás se acumulou e se transformou. É preciso explicar como tantas estrelas surgiram tão rápido, sem destruir a própria nuvem onde se formaram. Feedback de radiação e de explosões de supernovas tende a aquecer e expulsar o gás, freando novas rodadas de formação estelar. Um caminho viável é a presença de halos de matéria escura mais massivos do que se imaginava para esses tempos, capazes de segurar o gás mesmo diante da tempestade de energia produzida por estrelas quentes. Outra possibilidade é que os primeiros ambientes tinham taxas de resfriamento auxiliadas por moléculas simples, como o hidrogênio molecular, permitindo que a nuvem perdesse energia e caísse em direção ao centro com mais eficiência do que previsões conservadoras indicavam. Caso parte desses candidatos sejam sementes de buracos negros de colapso direto, entram em cena processos dinâmicos distintos. Para que uma nuvem gigante não se fragmente em centenas de estrelas menores, ela precisa evitar turbulência e resfriamento eficientes. Campos de radiação vizinhos que destruam o hidrogênio molecular podem impedir o resfriamento e favorecer o colapso monolítico. Simulações numéricas apontam que regiões específicas, expostas a banhos de luz ultravioleta de vizinhos um pouco mais velhos, poderiam criar essas condições. O resultado seria um embrião de buraco negro, já com massa inicial muito maior que a de um remanescente estelar comum. A partir daí, crescer rápido fica menos difícil, pois a base já é robusta. A confirmação desse caminho encurtaria etapas no roteiro que leva de um universo sem estruturas a quasares brilhantes observados quando o cosmos ainda era bem novo. A possibilidade de buracos negros verdadeiramente primordiais acrescenta mais peças ao tabuleiro. Eles poderiam se manifestar não apenas por luz, mas por assinaturas de ondas gravitacionais quando pares desses objetos se fundem. Catálogos de eventos detectados por observatórios de ondas gravitacionais já motivaram debates sobre a origem das massas envolvidas, algumas delas em faixas pouco comuns para remanescentes de estrelas de metalicidades típicas do universo atual. Embora não seja uma prova, combinações de indícios vindos das duas frentes, luz e gravidade, oferecem um caminho empolgante para testar ideias. Por isso, ver possíveis sinais em épocas tão iniciais da história cósmica deixa a comunidade em alerta, combinando observações no infravermelho com previsões para detectores de gravidade cada vez mais sensíveis. Independentemente de qual cenário prevaleça para cada candidato específico, os dados reforçam a importância de estratégias de observação que alternem profundidade e cobertura. Campos ultraprofundos revelam objetos muito fracos em registros muito longos. Campos medianos, porém mais amplos, capturam estatísticas melhores para entender quantas fontes existem por volume de universo. Tanto um quanto o outro são necessários. A espectroscopia, por sua vez, consome tempo precioso do telescópio, que precisa ser alocado com critérios rigorosos. Assim,
Campanhas que priorizam alvos com maior probabilidade de confirmação, com base em cores e morfologias fotométricas, otimizam o uso do observatório. Cada hora de exposição planejada com cuidado pode significar um salto na precisão das distâncias e uma redução nas dúvidas sobre a natureza física do que está sendo medido. Há ainda o contexto da reionização. Em algum intervalo entre algumas centenas de milhões e pouco mais de 1 bilhão de anos depois do início, o universo mudou de um estado neutro para um estado ionizado. Esse é o momento em que a névoa primordial deixou de bloquear a passagem da luz de forma dominante. A energia para realizar esse trabalho deve ter vindo de fontes de radiação ultravioleta. Galáxias com estrelas muito quentes e jovens são candidatas óbvias. Núcleos ativos também contribuem. A chave está em saber quanto de luz ionizante conseguia escapar das galáxias para atingir o gás do meio intergaláctico. Se as galáxias iniciais eram compactas, com pouca poeira e com explosões que perfuravam a nuvem de gás, a fração de fuga dessa luz podia ser alta. Isso ajudaria a explicar como a reionização ocorreu no tempo certo nos registros cosmológicos. Candidatos muito distantes, com cores compatíveis com emissão ultravioleta intensa, oferecem peças novas para fechar essa conta. Outro aspecto importante diz respeito à calibração dos modelos usados para estimar massas, idades e taxas de formação estelar. Modelos diferentes podem levar a valores diferentes para o mesmo conjunto de pontos fotométricos. A escolha da forma da distribuição inicial de massas das estrelas, a fração de binariedade, a presença de emissão nebular, que preenche os filtros com linhas fortes, e até a geometria da poeira afetam as estimativas. Por isso, cada medição nova serve também para educar os modelos. Quando uma espectroscopia confirma uma distância e revela linhas específicas, é possível recalibrar os ajustes fotométricos para amostras maiores, melhorando previsões e ensinando o algoritmo a distinguir situações parecidas que, na verdade, são físicas diferentes. Cabe também colocar esses achados provisórios em diálogo com outras janelas observacionais. Radiotelescópios que perseguem o sinal do hidrogênio neutro tentam mapear a evolução da reionização em grandes escalas. Observações em raios-x buscam a presença de fontes energéticas que poderiam aquecer o meio intergaláctico antes da reionização completar. Sinais de fundo infravermelho difuso são investigados para identificar se há um excesso que não é completamente explicado por galáxias mais próximas. A teia cósmica é uma só, mas cada instrumento a sonda por um caminho próprio. A convergência entre esses caminhos, quando ocorre, transforma hipóteses ousadas em conhecimento assentado. É essencial manter uma atitude cuidadosa ao falar sobre recordes de distância. O entusiasmo é legítimo, mas somente a confirmação espectroscópica entrega o selo final. Mesmo assim, o percurso entre um candidato e uma confirmação é, por si, um laboratório de método científico. Hipóteses são testadas, preconceitos de seleção são analisados, novas observações são solicitadas e a comunidade inteira acompanha, refaz contas e atualiza suas expectativas. Quando um resultado se mantém de pé após diferentes grupos olharem de jeitos distintos, ele ganha força. Quando não, aprende-se com o erro e ajusta-se a rota. O avanço não é uma linha reta, e isso é um traço saudável do processo. A narrativa que se desenha a partir dessas pistas combina surpresa e coerência. Surpresa, porque a abundância de fontes luminosas em tempos tão antigos sugere que o universo foi eficiente em acender suas primeiras lâmpadas. Coerência, porque os caminhos físicos propostos para explicar essa eficiência não surgem do nada. Eles derivam de leis conhecidas de gravidade, de hidrodinâmica e de radiação, aplicadas em condições específicas. A fronteira entre uma galáxia jovem,
Um núcleo ativo de pequeno porte e uma semente de buraco negro de colapso direto é porosa quando se olha apenas com filtros. A espectroscopia tende a solidificar os contornos. Por isso, cada minuto de observação espectral agendado para esses alvos é uma aposta alta com retorno científico potencialmente transformador. Em termos pedagógicos, o que essas descobertas ensinam ao público é uma lição valiosa sobre como a ciência funciona em escalas de tempo humanas, diante de fenômenos que aconteceram há bilhões de anos. A luz que chega hoje carrega mensagens antigas, mas sua interpretação exige instrumentos modernos, trabalho colaborativo e paciência metódica. Muitas das dúvidas que surgem agora serão resolvidas com campanhas planejadas para os próximos anos. Isso não diminui o valor dos resultados atuais. Ao contrário, dá a eles o papel de guia para onde apontar o próximo passo. O James Webb foi desenhado justamente para essa tarefa, equilibrando sensibilidade, nitidez e alcance no infravermelho, a faixa mais promissora para sondar a infância cósmica. No plano mais filosófico, há um encanto especial em imaginar que alguns desses pontos pálidos no campo profundo possam ser fogueiras acesas pelas primeiras gerações de estrelas, ou então clarões de gás caindo em direção a buracos negros recém-formados. Uma possibilidade destaca o caráter coletivo de bilhões de sóis nascendo rápidos. A outra ressalta o papel de monstros gravitacionais crescendo no centro, forçando o entorno a se iluminar. Em ambos os casos, estamos diante de processos que mexem na química do universo, que reorganizam a matéria em escalas gigantescas e que preparam o palco para tudo o que viria depois de galáxias espirais, bem desenhadas, a planetas com atmosfera e água líquida, de onde alguém pode hoje olhar para o céu e tentar decifrar essas mesmas histórias. No fim, a mensagem prática é direta. Candidatos muito distantes foram encontrados com base em cores e quedas de brilho entre filtros específicos no infravermelho. As propriedades sugerem sistemas muito jovens e massivos, com pouca poeira e emissão vigorosa, compatíveis com populações estelares primordiais ou com buracos negros crescendo depressa a partir de sementes grandes. A próxima etapa exige espectroscopia para medir deslocamentos para o vermelho e assinar embaixo das distâncias, além de identificar linhas que revelem a química e a dinâmica internas. A confirmação de alguns desses alvos como recordistas, ou como sementes de buracos negros de colapso direto, ou como regiões dominadas por estrelas de primeira geração, mudaria o mapa da nossa compreensão do amanhecer cósmico. Mesmo se parte deles se mostrar outra coisa, o caminho de investigação já terá rendido métodos melhores, catálogos mais limpos e perguntas mais precisas para o que vier a seguir. É assim que a ciência abre espaço para a luz. Um espectro por vez, um pixel por vez, uma hipótese testada por vez. O impacto das descobertas ligadas ao James Webb se estende muito além do campo restrito da astrofísica. Quando a imprensa anuncia que há possíveis galáxias vistas em épocas inimaginavelmente distantes, a percepção pública do universo se transforma. Pessoas comuns, sem formação científica, passam a refletir sobre como tudo começou e sobre o lugar da humanidade nesse quadro. Essa ligação entre ciência de ponta e curiosidade popular tem um valor cultural profundo. O telescópio, ao revelar candidatos a estrelas e buracos negros primordiais, acaba funcionando como uma ponte que conecta laboratórios de alta tecnologia ao imaginário coletivo sobre origens, tempo e infinito. É uma oportunidade rara de transformar termos técnicos, como deslocamento para o vermelho, em narrativas que qualquer pessoa pode acompanhar, desde que sejam explicadas de forma simples e com exemplos práticos. Do ponto de vista técnico, um dos desafios recorrentes é distinguir se o brilho observado vem mesmo de estrelas ou de processos energéticos ao redor de buracos negros. Estrelas jovens emitem luz em padrões específicos,
que ao viajar bilhões de anos, chega até nós deslocada. Já o material que gira em torno de um buraco negro aquece tanto que produz sinais semelhantes, mas com sutis diferenças. Linhas espectrais alargadas, por exemplo, são fortes indícios de gás acelerado por um buraco negro. Linhas estreitas e intensas de hidrogênio e hélio, sem muita dispersão, tendem a apontar para estrelas massivas recém-nascidas. É como tentar diferenciar duas vozes muito agudas que cantam a mesma nota. Para ouvidos não treinados, podem soar iguais, mas um especialista percebe as pequenas variações que denunciam quem é quem. O James Webb foi projetado justamente para identificar essas diferenças mínimas com seus instrumentos de alta sensibilidade. Essas diferenças ajudam a compor uma história coerente sobre como os primeiros astros nasceram e cresceram. Se galáxias jovens realmente existiam em número maior do que previsto, isso obriga os modelos a reconsiderar a velocidade com que nuvens de gás podiam se organizar. O que parecia improvável em teorias mais antigas pode se mostrar normal diante de dados reais. Esse é um ponto fundamental para o avanço científico. Hipóteses não são certezas, são tentativas de explicar o mundo. Quando novas observações aparecem, elas testam essas tentativas. Se não batem com os dados, é a teoria que precisa mudar, não os fatos. Esse processo de revisão, às vezes mal interpretado como sinal de fraqueza, é na verdade a maior força da ciência, porque garante que o conhecimento se atualize conforme surgem melhores evidências. O debate sobre sementes de buracos negros também toca em outra questão fascinante: a rapidez com que objetos gigantes podem crescer. Observações anteriores já haviam detectado quasares brilhantes menos de 1 bilhão de anos após o início do universo. A dúvida era: como algo tão massivo pode existir tão cedo? As hipóteses variavam entre crescimento muito acelerado de buracos negros pequenos e nascimento direto de buracos negros grandes. Agora, com os novos candidatos identificados, esse dilema ganha novas peças. Se parte dessas fontes for confirmada como buracos negros de colapso direto, isso dará suporte à ideia de que o universo tinha caminhos alternativos para formar gigantes sem passar pelas etapas convencionais. Essa conclusão teria repercussões também na forma como entendemos o crescimento de galáxias maiores, já que muitas parecem guardar buracos negros supermassivos no centro. O contexto da matéria escura aparece em segundo plano, mas é igualmente essencial. Sem a presença invisível dessa substância, que não emite luz, dificilmente o gás teria se acumulado rápido o suficiente para gerar as primeiras galáxias. Halos de matéria escura funcionam como molduras invisíveis que sustentam a formação de estruturas. É dentro deles que o gás comum se junta, resfria e dá origem a estrelas. Se o James Webb encontrou mais galáxias do que previsto em épocas remotas, isso pode significar que a matéria escura ajudou de maneira ainda mais eficaz do que se imaginava. Esse detalhe reforça a necessidade de unir cosmologia, física de partículas e observações astronômicas em uma narrativa integrada. Nenhum desses campos explica sozinho o que aconteceu no início. Todos se complementam. Outro aspecto interessante é a diversidade de métodos que os cientistas usam para validar os candidatos. Além das análises fotométricas e espectroscópicas, há comparações com simulações numéricas que tentam recriar o comportamento do universo jovem em supercomputadores. Essas simulações partem de leis conhecidas da física e testam cenários variados, como diferentes taxas de resfriamento do gás ou intensidades de radiação emitida pelas primeiras estrelas. Quando um modelo consegue reproduzir não apenas um objeto, mas a estatística de vários, ele ganha credibilidade. É como acertar não só o placar de um jogo, mas também a média de todos os campeonatos da temporada. Esse alinhamento entre teoria e observação fortalece as explicações propostas e ajuda a reduzir a margem de incerteza.
Vale lembrar que mesmo quando candidatos não são confirmados como os objetos mais distantes, eles continuam sendo valiosos. Se descobrirmos que um deles está, na verdade, em uma distância intermediária e não tão recuada, isso ensina sobre poeira, sobre variações espectrais e sobre como galáxias menos distantes podem enganar análises iniciais. Cada correção desse tipo melhora os filtros de seleção para novas campanhas. É como ajustar os óculos. No começo, a visão pode ser turva, mas cada ajuste traz mais nitidez, permitindo enxergar detalhes que antes passavam despercebidos. Esse processo lento, mas cumulativo, é o que garante que a ciência avance em bases sólidas, sem se apoiar apenas em entusiasmo momentâneo. O entusiasmo, no entanto, tem o seu valor. Ao mobilizar a curiosidade coletiva, essas descobertas inspiram jovens a estudar física, astronomia, matemática e engenharia. Muitos cientistas atuais relatam que decidiram suas carreiras após ouvir notícias sobre telescópios e sondas espaciais décadas atrás. Da mesma forma, as manchetes sobre o James Webb podem estar hoje acendendo a chama em futuros pesquisadores, engenheiros e professores. Essa renovação geracional é fundamental para que a ciência continue avançando. A cada novo telescópio ou missão espacial, o conhecimento humano se expande não apenas pelo que se descobre, mas também por quem passa a se dedicar a essa busca. É importante também considerar as limitações práticas. O tempo de uso do James Webb é disputado por equipes do mundo inteiro. Cada projeto precisa ser muito bem justificado, mostrando que pode trazer respostas relevantes. Isso significa que nem todos os candidatos podem ser investigados imediatamente. Há uma fila de prioridades que leva em conta o impacto científico e a viabilidade técnica. Além disso, interpretar os dados exige meses ou anos de trabalho, com grupos diferentes cruzando informações, corrigindo erros e refinando os resultados. O público, acostumado a notícias rápidas, às vezes se frustra com a lentidão do processo. Mas a cautela é necessária para evitar anúncios precipitados que poderiam gerar confusão. O universo, afinal, não se revela em um único lance. Ele se mostra em camadas, como um quebra-cabeça que exige paciência. Hoje falamos sobre candidatos a estrelas de primeira geração ou buracos negros primordiais. Amanhã, com novas medições, poderemos confirmar ou descartar essas hipóteses. Depois de amanhã, talvez descubramos algo que não estava nem nos nossos modelos. Essa dinâmica é natural e saudável. O mais importante é manter a curiosidade viva, acompanhando cada nova peça adicionada ao tabuleiro. É por isso que acompanhar conteúdos explicativos sobre essas descobertas vale tanto a pena. E já que chegamos até aqui, deixo um convite direto. Se você tem uma opinião sobre o que mais te impressiona nessas revelações do James Webb, escreva nos comentários. Essa troca enriquece a conversa e ajuda a manter a ciência próxima das pessoas, em vez de restrita a laboratórios distantes. No campo da cosmologia, a confirmação de galáxias e buracos negros tão antigos pode também afetar nossas estimativas sobre parâmetros fundamentais, como a taxa de expansão inicial e a distribuição da matéria. Isso porque esses objetos funcionam como marcos, que ajudam a calibrar modelos. Se eles surgiram antes do previsto, talvez os cálculos sobre como a matéria se aglomerou precisem de ajustes. Isso pode influenciar até discussões sobre energia escura, já que a maneira como o universo se expandiu nos primeiros bilhões de anos é peça-chave para entender sua evolução posterior. Assim, um detalhe aparentemente técnico sobre uma galáxia longínqua acaba tendo repercussões em toda a história cósmica. As implicações filosóficas também são inevitáveis. Se estamos, de fato, olhando para os primeiros instantes de luz no cosmos, isso nos aproxima de respostas sobre a própria origem da complexidade. A matéria que se reuniu nessas primeiras estruturas é a mesma que, bilhões de anos depois, formou planetas e seres vivos. Ver o início desse processo
É como assistir ao prólogo de uma peça da qual fazemos parte. Não há como não se emocionar diante dessa perspectiva. A ciência, ao revelar detalhes frios e objetivos, também abre espaço para reflexões existenciais. O universo deixa de ser apenas um fundo distante e se torna um cenário vivo, com histórias que nos conectam diretamente. O futuro das investigações dependerá não apenas do James Webb, mas também de outros instrumentos que estão sendo planejados. Telescópios de grande porte na Terra, equipados com óptica adaptativa, poderão complementar as observações no infravermelho com dados em outros comprimentos de onda. Detectores de ondas gravitacionais mais sensíveis, como o LISA, poderão procurar fusões de buracos negros formados nessa época remota. Radiotelescópios de nova geração mapearão o hidrogênio neutro com mais precisão. Cada um desses projetos se soma ao esforço coletivo de entender como o universo saiu da escuridão inicial para o brilho das galáxias. Outro campo de pesquisa que ganha impulso é o estudo da metalicidade, ou seja, da quantidade de elementos mais pesados que hidrogênio e hélio presentes nesses objetos. A ausência ou presença desses elementos diz muito sobre o número de gerações estelares que já haviam ocorrido. Estrelas de primeira geração não deixam quase nenhum metal. Ao explodirem, enriquecem o meio, e a geração seguinte já nasce em condições diferentes. Detectar baixa metalicidade em candidatos distantes reforça a hipótese de estarmos diante das primeiras gerações. Já detectar metais mais abundantes em épocas muito antigas pode indicar que a formação estelar começou ainda antes do que pensávamos. Em ambos os casos, há algo a aprender. Do ponto de vista metodológico, uma grande lição é a necessidade de prudência na divulgação. Resultados provisórios são excitantes, mas precisam ser apresentados com clareza de que ainda não são finais. Isso ajuda a educar o público sobre como funciona a ciência. Ensinar que a incerteza não é falha, mas parte natural do processo, é tão importante quanto mostrar os dados em si. Assim, criamos uma cultura científica mais madura, capaz de lidar com revisões e mudanças sem cair em descrédito. É uma tarefa difícil, mas fundamental para que o entusiasmo com descobertas como essas seja acompanhado de compreensão real. Em última análise, a busca pelas primeiras estrelas e buracos negros é também a busca pelo início de tudo o que conhecemos. Cada candidato confirmado é uma janela para um tempo em que não existiam galáxias em espiral, planetas ou vida, apenas o começo da luz. Cada refutação, por sua vez, é um degrau que nos impede de tropeçar em ilusões. O caminho pode ser longo e cheio de curvas, mas é justamente isso que o torna fascinante. Estamos diante de uma aventura intelectual e cultural sem paralelo, cujo desfecho ainda está por ser escrito, mas da qual já fazemos parte como testemunhas privilegiadas. O caminho percorrido até aqui mostra como o James Webb não é apenas um telescópio sofisticado, mas um verdadeiro salto na forma como a humanidade olha para a sua própria origem. A cada dado recolhido, abre-se a chance de revisar teorias, confirmar suspeitas ou descartar hipóteses que pareciam sólidas. Ver galáxias e possíveis buracos negros tão cedo na história cósmica é mais do que um detalhe astronômico. É a chave para compreender como a luz se espalhou, como a matéria se estruturou e como as sementes do que existe hoje foram lançadas em um tempo quase inimaginável. Esse esforço é coletivo, depende de colaboração global, de ciência paciente e de tecnologia avançada, mas também de algo simples e humano: a curiosidade de entender de onde viemos. As hipóteses que surgem em torno dessas descobertas não são concorrentes inimigas, mas explicações que podem conviver. Parte dos objetos pode ser formada por estrelas de primeira geração. Parte pode estar ligada a buracos negros de colapso direto, e alguns podem ainda ser galáxias mais próximas, disfarçadas de distantes. Esse mosaico não diminui o impacto, pelo contrário,
mostra que o universo jovem era dinâmico, variado e surpreendente. A confirmação espectroscópica trará respostas mais sólidas, mas mesmo a etapa atual já ensina lições valiosas sobre método, cautela e criatividade científica. O cosmos não se revela de uma vez, mas em camadas que exigem paciência, e o James Webb está descascando algumas das mais antigas. Ao olhar para esses pontos distantes, estamos vendo não apenas luz antiga, mas o início de uma narrativa que desemboca na própria existência da Terra e da vida. A poeira formada nessas primeiras estrelas e espalhada por supernovas se transformou em átomos de carbono, oxigênio e ferro, os mesmos que hoje compõem nossos corpos. É impossível não sentir a ligação íntima entre o que acontece há bilhões de anos-luz e o que acontece dentro de cada célula humana. A ciência, nesse sentido, não só informa como também conecta e emociona, mostrando que o universo não é um cenário frio, mas um processo vivo do qual fazemos parte. A partir daqui, o futuro das descobertas dependerá do avanço conjunto de observatórios no espaço e na Terra, de novas tecnologias para detectar ondas gravitacionais e mapear o hidrogênio primordial e de gerações de cientistas que continuarão essa busca. E é exatamente por isso que compartilhar conhecimento de forma acessível é tão importante. Porque cada pessoa que se interessa, que busca entender e que acompanha essas descobertas, fortalece o elo entre pesquisa e sociedade. Então, se você chegou até o fim desse mergulho e acredita que temas como esse merecem mais espaço, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas que se encantam com o universo. É um gesto simples que ajuda muito a manter viva essa conversa e a levar a ciência ainda mais longe.